Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aos amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Mais um vídeo para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Os irmãos que estiverem vendo esse vídeo e não forem inscritos ainda, que possam estar se inscrevendo no canal, dando o seu joinha, seu like, para propagar o Evangelho de Cristo, é lógico, né? Não para o homem, mas para a palavra de Deus que vai estar sendo acompanhada aqui, para que nós venhamos a crescer em espírito, em conhecimento, em verdade, para fazer a obra de Deus com excelência, né, irmãos? A palavra nesta hora está sendo lá em sofrimentos, o presente e as glórias do porvir. Os sofrimentos do presente e as glórias do porvir. Louvado seja o nome do Senhor. É em Romanos 8, 18. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra, ela é uma palavra que nos dá ânimo e entendimento, né? É uma sequência, irmãos, que Deus tem trazendo aqui, desde o primeiro vídeo, para aqueles que assistiram o primeiro vídeo, né? Vamos entendendo o porquê do sofrimento, o porquê da aceitação, né, das dores, por que nós devemos aceitar, né, a cruz de Cristo. E mais uma vez Deus ele trouxe um acompanhamento aqui em Romanos 8, nesse versículo 18, que também completa esses dois vídeos que foram feitos anteriormente. E eu fico muito grato ao Senhor Deus, porque Ele continua, né, nos ajudando a entender, louvado seja o nome do Senhor, o nosso dia a dia como cristão, a entender, né, por que nós passamos o que passamos e por que nós vamos, né, vamos lá na frente ter a glória dele presente para a eternidade, porque é necessário, louvado seja o nome do Senhor, que nós venhamos a entender o nosso caminho de servo de Deus, para que Deus, louvado seja o nome do Senhor, possa estar nos entregando as batalhas, mas não para que nós venhamos a sofrer, mas para que nós venhamos, louvado seja o nome do Senhor, a ser coroado. Louvado seja o nome do Senhor por Ele naquele grande dia, irmãos. Porque, como eu falei no vídeo anterior, o galardão ele é necessário para obter a salvação, né? Lembrando um pouco aqui, eu falo de Jó, né? Jó ele não tinha porquê, né, sofrer aquilo tudo, mas para que Deus ele sustentasse diante de Satanás, louvado seja o nome do Senhor, que Jó era um servo fiel, Deus trouxe deixou que Satanás viesse com aquelas provações na vida de Jó, né? E Jó teve um galardão maior ainda. E muitas das vezes, irmãos, nós somos escolhidos por Deus, nós somos, louvado seja o nome do Senhor, chamados por Deus para evangelizar, para fazer o evangelho, para servi-lo. Mas nós temos que ter, né, galardão, nós temos que ter, louvado seja o nome do Senhor, né? O Senhor tem que dizer: este é meu filho amado, que suportou o que suportou por amor a mim, né? Para que nós venhamos naquele grande dia, termos que apresentar ao Pai, né, o nosso esforço, louvado seja o nome do Senhor, para estar, né, sendo salvos pela eternidade. Então aqui, irmãos, vamos estar lendo aqui em Romanos 8, louvado seja o nome do Senhor, a partir do versículo 18, que a epígrafe está dizendo: os sofrimentos do presente e as glórias do porvir. 18. Porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. 19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. 20. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Irmãos, vamos parar um pouco por aqui e nós vamos entender aqui que, louvado seja o nome do Senhor, só o começo aqui, irmão, Deus já está nos dizendo que, louvado seja o nome do Senhor, o que nós estamos passando, o que nós sofremos, o que nós vivemos aqui, não se compara, não tem como nós compararmos, louvado seja o nome do Senhor, nenhuma alegria, louvado seja o nome do Senhor, com o que está por vir no reino da glória, naquele grande dia, quando você for chamado bendito do meu Pai, quando Deus chegar e falar: olha, vem, Jesus falar para você, irmão, venha bendito do meu Pai.
essa glória, esse porvir, ele é maior do que qualquer coisa que tem hoje na sua vida e na minha vida, irmão. Então, irmãos, muitas das pessoas, a gente tem sofrido, eu sei que tem muitos irmãos que estão deixando o evangelho, estão abandonando, tem muitos que estão gemendo, chorando, né? E não tem, às vezes, assim, acha que Deus não está o apoiando, que Deus não está o ajudando, que Deus o abandonou, né? Está dizendo que Deus não está entendendo por que está sofrendo tanto, irmãos. E a palavra aqui está dizendo, louvado seja o Senhor nesta hora, para os irmãos, né, o sofrimento do presente. Ou seja, Deus já está dizendo, você está sofrendo agora, meu irmão, minha irmã. Você pode estar gemendo agora. Você pode estar se sentindo abandonado e sozinho. Mas o Senhor está dizendo que esse sofrimento agora, desse momento, vai ser superado. Louvado seja o nome do Senhor, porque está por vir naquele grande dia, quando você for salvo, né, irmãos? Quando você estiver lá com a sua coroa, quando o Senhor te coroar para viver no reino da glória. O sofrimento, meus irmãos, ele causa sim tristeza, dor, gemidos. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas das vezes as pessoas, né, ficam com aquela vontade de voltar atrás. Olha, eu vou ficar no mundo mesmo, porque se for para sofrer, eu sofro no mundo mesmo. Mas não, irmãos, tenha ânimo. Porque que o soldado de Cristo, a ordem de Cristo é continue marchando, continue lutando, continue batalhando. Continue, né, fazendo aquilo que o Senhor for te dirigindo a fazer para a obra dele. Porque, irmãos, esse sofrimento vai ter uma recompensa imensa. Vai ter uma recompensa inimaginável, irmão, na sua vida e na minha vida. O Senhor vai nos recompensar. Isso é passageiro, irmãos. É passageiro. O tempo, louvado seja o nome do Senhor. Nosso tempo aqui não é eterno. Nós estamos aqui, nós vamos viver, nós crescemos, nascemos, crescemos, né? Multiplicamos e morremos. Louvado seja o nome do Senhor. Né? Eu não posso dizer que eu posso ser arrebatado, porque ninguém sabe o dia da volta de Jesus Cristo. Mas o que nós sabemos é que nós não ficamos aqui para sempre. E um dia nós vamos ser julgados e vamos ter, né, aqueles que buscam a Cristo e fazem sua vontade, vão ter o seu galardão ao lado de Cristo. Então isso aqui é passageiro, nós estamos sofrendo sim, mas nós vamos ter uma eternidade na glória, né, de Cristo, com Deus, louvando ao Deus Altíssimo Todo-Poderoso. E esta palavra é muito, muito maravilhosa, que nos faz entender, né, e aceitar o sofrimento, louvado seja o nome do Senhor, aceitar e entender, né, que o sofrimento presente, as angústias presentes que nós vivemos hoje, irmãos, ela vai ter, louvado seja o nome do Senhor, um galardão, e ela vai ter uma recompensa que vem lá do alto. Louvado seja o nome do Senhor. 21, irmãos. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. 22. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos. Em nosso íntimo aguardamos a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui, olha o que né, está sendo dito aqui por esse homem de Deus. Ele está dizendo que as pessoas, elas têm sofrido e gemido, né? Mas não só quem, louvado seja o nome do Senhor, não tem a Cristo, mas nós que temos as primícias de Cristo, nós que temos a Cristo, nós que somos, louvado seja o nome do Senhor, né? Nós fomos buscar o amor de Cristo para nossas vidas, louvado seja o nome do Senhor, e nós temos as primícias, né, de Deus, não só as pessoas que não são cristãs, como está dizendo aqui, mas todos nós, todo mundo sofre, todo mundo passa um pesar, todo mundo passa uma dificuldade, irmãos, e aqui ele está dizendo aqui claramente que também nós, né, nós também sofremos essas dores, e nós temos a esperança do que está por vir. O que a palavra está explicando, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, é na esperança, na sua esperança, de que um dia esse sofrimento vai acabar. Esse sofrimento que você está passando, meu irmão, minha irmã, vai terminar.
vai terminar e você vai dar glória a Deus, e você vai glorificar o nome do Senhor, e você vai lembrar de tudo que você passou, louvado seja o nome do Senhor, e depois vai falar, nossa, eu sofri tanto, mas Deus me suportou naquele tempo de sofrimento, mas agora eu me sinto tão feliz e tão bem com o meu Deus, e louvando o meu Deus, sabe? E o galardão, o que virá, a glória vindoura, essa sim vai te trazer, né, louvado seja o nome do Senhor, vai te trazer algo que é inimaginável. Nós não podemos nem, eu não posso imaginar, irmãos, quem pode imaginar a glória vindoura que Deus vai trazer para a nossa vida quando nós formos ser, né, salvos, para toda a eternidade nós fomos ser levados, né, para a morada na cidade santa ali com Jesus Cristo, né, irmãos? Então, irmãos, eu sei que tem muita gente, muito cristão, muitas pessoas que estão no evangelho que estão realmente sofrendo, tá passando dificuldades, né, irmãos? Tá passando peleja, né? Passando coisas, digamos assim, que talvez para mim, irmãos, cada provação, cada um tem o seu sofrimento. Que para mim alguns devem estar passando algo que eu, se eu passaria, talvez eu não suportaria. Mas o que eu passo, louvado seja o nome do Senhor, o irmão também pode não suportar. Então, todos nós sofremos e passamos essas dores, mas a nossa firmeza, ela tem que vir nisso aqui, ó. A nossa força de continuar, irmão. Continuar a fazer, né, a caminhada, a estar ali presente, né, na busca, na oração com Deus, é saber que tudo isso vai ter uma recompensa. Porque, louvado seja o nome do Senhor, o sofrimento do presente e as glórias vindouras, você está falando das glórias vindouras, são maiores, as glórias vindouras, o que Deus vai trazer para a sua vida, lá em cima, quando Ele te levar para o lado dEle, para você glorificar o nome dEle, lá pela eternidade, para você estar com Ele, louvado seja o nome do Senhor, quando Jesus nos pôr, né, em lugar de honra, junto com Ele, nós estaremos com Jesus, estaremos lá diante de Deus, louvando e engrandecendo o nome dEle. Então, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, suportem mais um pouco, suportem esse sofrimento que você está sofrendo. Eu sei que é difícil, não é fácil, louvado seja o nome do Senhor. Às vezes os irmãos podem dizer, olha, ele está falando isso, mas é porque ele não está passando o que eu estou passando. Irmãos, realmente, louvado seja o nome do Senhor. Eu talvez não esteja passando o que você está passando, mas eu sei de uma coisa, cada um passa a sua provação, mas todos nós, louvado seja o nome do Senhor, temos essa ordem de Deus, é suportar. A ordem do Senhor é suporta, porque eu vou te recompensar e você será feliz pela eternidade. Louvado seja o nome. Aqui, irmão, nós podemos até sofrer um pouco, nós podemos até sofrer muito, mas a eternidade, nós teremos a certeza que essa sim, nós vamos ter, louvado seja o nome do Senhor, a recompensa eterna, por nós aceitarmos, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, aceitarmos a Deus, aceitarmos Ele como nosso Pai, nosso Criador, porque verdadeiramente Ele já é nosso Criador, nosso Pai, verdadeiramente, ainda que há muitos que não aceitam a Deus como Pai, não aceitam a Deus como um Criador, louvado seja o nome do Senhor. Há muitos que digam que Deus nem existe, mas Ele existe sim. E aqueles que aceitarem essa paternidade, louvado seja o nome do Senhor, que Ele mesmo lhe dá, louvado seja o nome do Senhor, para cada ser humano a escolha de aceitá-lo, louvado seja o nome do Senhor, como Pai, como Criador, louvado seja o nome do Senhor, vai ter, louvado seja o teu galardão, vai ter a sua recompensa. Não que Deus, louvado seja o nome do Senhor, Ele criou cada um de nós, para alguns para sofrer e outros para serem, né, terem a vida eterna, mas há o livre-arbítrio, irmãos, a escolha, né, a escolher eu escolher a Deus ou não escolher, você vai sofrer da mesma forma como já foi dito anteriormente, mas escolhendo a servir ao Deus que te criou, ao Deus que te gerou com a boca dele. Deus te fez com a tua boca, com o seu pensamento, Ele olhou e te fez. Louvado seja o nome do Senhor. Escolher a Ele para servir não significa, louvado irmão, que vai ser fácil, mas que nós vamos ter a vida eterna. Nós vamos ser, louvado, colocados em um local, né, para estar ali do lado dele, para a eternidade, porque nós fomos criados para louvar a Deus. O ser humano, ele já tem por natureza de querer cultuar algo. Já reparou, irmãos, que as pessoas, né,
Vamos falar disso, né, num próximo vídeo, mas nós fomos feitos para adorar a Deus. Essa é a verdade. Todo ser humano foi feito para adorar ao Criador, Deus Todo-Poderoso. Então, irmãos, sofrimento, pense nessa glória, nessa glória que está por vir. Ela vai ser muito melhor do que esse sofrimento que você está passando hoje. Hoje, talvez você se sinta estar sozinho, tá se sentindo realmente com vontade de largar, né, as armaduras, a sua espada, louvado seja o nome do Senhor, olhar para trás, desistir. Mas eu te falo, meu irmão, o que está por vir, no tempo certo, na data certa, é muito melhor do que isso que você está passando hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Suporta, meu irmão. Suporta, porque Deus, Ele está contigo. Ele não se alegra, louvado seja o nome do Senhor, do seu sofrimento. Ele não se alegra, louvado seja o Senhor, do seu sofrimento. Mas Ele sabe que é necessário para cada um. Ele sabe do porquê disso ou daquilo na minha e na sua vida. Porque dessa forma nós seremos justificados por Ele perante nosso acusador, irmãos. O diabo, ele está para acusar-nos, nós, de nossos pecados. Mas Deus, Ele tem, louvado seja o nome do Senhor, como nos defender. Jesus Cristo tem como nos defender de Satanás. É pela sua provação, pelo que você passa, irmãos. Para sermos, louvado seja o nome do Senhor, justificados pela nossa fé, nosso ato de fé, de não abandonar a nossa fé, mesmo passando o que estamos passando. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor diz, então, meus irmãos, mesmo que uma mãe possa esquecer do seu filho que gerou, o Senhor, Ele não vai esquecer de ti. Ele não vai esquecer de recompensar o trabalho e o esforço de cada um. No seu momento certo, é claro. No seu momento certo, Ele vai recompensar a cada um. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos os irmãos. Não se esqueçam de aqueles que puderem estar se inscrevendo, né, comentando, para que nós venhamos a crescer cada vez mais, para propagar esse Evangelho de Jesus Cristo, que é a intenção verdadeira, né? Não para o homem, mas para o Evangelho de Jesus chegar a todos os lares. Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.